de vida. Qual é a maior vantagem da pessoa colocar em prática o amor próprio? Eu vejo o amor próprio como a base de tudo. Porque eu vejo assim que o mundo te trata como você se trata. A forma como as pessoas te tratam, como as coisas acontecem na tua vida, é reflexo de como você está se tratando. Por exemplo, se você é uma pessoa crítica com você vai atrair pessoas críticas. Se você é uma pessoa que não se valoriza, você vai atrair relacionamentos de pessoas que não vão te valorizar também, até mesmo num trabalho ou financeiramente. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos dando sequência a essa edição especial. Você já reparou, Wesley, que o mês de junho vai ser muito especial? Com certeza. E por que, Wesley? Diga pra mim. Porque estamos tendo muitos convidados. Porque dia 12 de junho é um dia que você nunca comemorou, que é o dia dos namorados. E Vai chegar a hora. Você acha que vai chegar o momento, Wesley, que você vai conseguir comemorar esse dia? Deus está aguardando. Deus está aguardando. Já são 30 anos que Deus está aguardando, não é isso, Wesley? Então nós vamos começar esse Brunecast especial com uma super convidada. E o mês de junho a gente vai receber muita gente especial aqui. Então fica muito conectado no Brunecast. Eu quero pedir uma forte salva de palmas para Marinalva Calegário. Marinalva é empresária, psicóloga, é especialista em psicanálise. Além de youtuber e palestrante, ela também escreveu um livro best-seller, não é isso, Marinalva? Seja muito bem-vinda ao Brunecast. Obrigada. Fala um pouco do seu livro, Amor Próprio. Vamos começar por isso. Então, eu lancei o livro, não esperava, e aí ele começou a ter uma repercussão muito grande, vendendo no Brasil e no mundo, assim, em 1 ano e pouquinho ele se tornou best-seller. Agora está saindo a 2ª edição já com o selo. Uau. Muito bacana. Eu E foco muito no ele amor fala próprio. de quê? Basicamente, esse é um assunto principal. Amor próprio. Mas baseado mais na inteligência emocional, em espiritualidade, na sua história de vida, é uma coisa mais biográfica? Eu uso tudo, Thiago, assim, é psicologia, a espiritualidade, neurociências, PNL, tudo, entendeu? E, claro, a minha vivência, a minha experiência de vida. Qual é a maior vantagem da pessoa colocar em prática o amor próprio? Eu vejo o amor próprio como a base de tudo, porque eu vejo, assim, que o mundo te trata como você se trata. A forma como as pessoas te tratam, como as coisas acontecem na tua vida, é reflexo de como você está se tratando. Por exemplo, se você é uma pessoa crítica com você vai atrair pessoas críticas. Se você é uma pessoa que não se valoriza, você vai atrair relacionamentos de pessoas que não vão te valorizar também, até mesmo num trabalho ou financeiramente. Então, o amor próprio, ele está ligado até com as finanças. Aí você pode perguntar, como assim, Mari? É porque o que é o dinheiro? O dinheiro, ele é um valor. Então, ele se identifica com quem? Com quem se valoriza. Então, você pode ver, aquela pessoa que se valoriza, que tem uma autoestima, né, saudável, é aquela pessoa que ela já chega com uma imponência, por exemplo, se ela vai fazer uma entrevista de trabalho, num lugar que ela já chega com uma postura porque ela confia nela. E ela já vibra naquela frequência ali. As outras pessoas, porque eu acredito muito, durante muito tempo, né, a religião foi contra esse negócio de energia, tudo, e hoje, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que lei da atração, que energia, que não sei o quê, nada mais é do que fé. E que sim, existe uma frequência que a gente emite com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e palavras. Então, a pessoa que tem amor próprio, ela chega e as pessoas sentem algo diferente nela. Olha, e a gente tem uma pessoa aqui nessa mesa, né, Wesley, que tem muito amor próprio, não é? Com certeza. Que é o nosso Cleitinho. O que o Cleitinho fez? Wesley, prova pra gente por que ele tem amor próprio. O que ele fez? Thiago, o Cleiton é meu chefe. Não, mas eu te autorizo. Eu tô te autorizando. Aí você fala o que você fala pra gente nos bastidores sem a presença dele, eu quero que você fale aqui. Acho que é importante. Eu também gostaria de saber. Ele gostaria de saber. Por que ele tem amor próprio, Wesley? Porque o Cleiton... O que ele fez? Ele tá ligado à vaidade. Então, ele colocou... Deu uma renovada no rosto. Elementos extraterrestres na cabeça. O que acontece? O Cleiton fez um implante que não deu muito certo, né? Ele vai ter que refazer agora, não é isso, Cleiton? Na realidade, deu certo. É que, devido ao nível de calvície, agora eu posso fazer outro pra ficar melhor ainda. Ah, é? Porque você fala, não deu certo,
Aí... Mas por que a gente chega no escritório e você tá em frente ao ventilador fazendo assim? Porque aí, imagina, você... É amor próprio, você leu o livro da Marinalva. Não, amor próprio eu descobri que eu tinha realmente na época que eu fiz, porque saí com a cabeça daquele jeito. Daquele tamanho. Ali, realmente... Olha, se vocês... Bota aqui uma enquete agora no Spotify. Se vocês querem ver a foto do dia que o Cleiton saiu da operação, eu vou subir no meu Instagram. Se tiver 99% de votos na enquete, é assustador para menores de 18 anos, porque a cabeça dele ficou assim. Mas nós vamos subir. Concorda, Wesley? Concordo, com certeza. Tá concordando, Wesley? Ele tirou o dia pra te zoar. Né? Ela nunca assistiu o Brunecast, não. Ela nunca assistiu. Tô vendo que é a primeira vez que ela assiste o Brunecast. Alguma coisa em mim, Agora, Marinalva, para você chegar no livro, e você teve que passar por vários processos, né? Então, você começou uma carreira de modelo aos 12 anos. Isso. Você é de Foz do Iguaçu, né? Paraná. Uhum. E aos 18 anos, você sofreu um acidente que foi um divisor de águas na sua vida porque você tomou algumas decisões. Eu quero, primeiro, que você comece a falar como você decidiu ser modelo. Como é que uma criança chega a essa conclusão? Porque tem muita criança que é bonita, que tem aparência, mas não chega a essa conclusão. Como é que você chegou a essa conclusão? Foi influência de alguém? Você mesmo queria? E o que aconteceu aos 18 anos? Então, na verdade, eu não cheguei a essa conclusão. Eu tinha uma visão bem distorcida sobre a minha própria imagem. Eu não me achava bonita, eu não me achava... Né? Eu tive uma infância assim, bem conturbada, de pais que brigavam muito, separavam, voltavam, eu ouvia muitas críticas. Então, assim, eu não conseguia me ver bonita, sabe? E aí... Você acha que o ambiente, tipo, você falou, seus pais brigavam muito, faz você ter uma visão completamente equivocada de si mesmo? Porque, por exemplo, você não recebe muito amor do pai, então você acha que não é bonita por causa disso? Um exemplo? É que, na verdade, eu escutava muito as críticas do tipo, você é sem jeito, você é sem graça, você é desengonçada, você não sei o quê, você parece um menino, porque eu só tenho irmãos homens e eu sou caçula. Então, lógico que eu não queria brincar de boneca, eu queria brincar com as coisas que eram de meninos. Então, a vida toda eu escutei isso, você é desengonçada, você não sei o que lá. Eles brigavam, separavam, voltavam muito. Então, assim, eu não me sentia pertencente, sabe? O sentimento de não pertencimento era muito forte. E aí, quando eu tinha 12 aninhos, uns olheiros foram no colégio procurar modelos. E aí, eles me escolheram. E daí eu fiquei assim, tipo, é sério isso? Eu nem podia acreditar. E aí, cheguei em casa e falei para os meus pais. Falei, aconteceu isso e tal. E minha mãe me apoiou, né? Aí ela falou, não, vai, filha, vamos e tal. E então, ela me apoiou e foi aí que começou. E eu gostei. Foi aí que eu comecei a ver minhas fotos, ver meu book, né, do desfile. Daí eu fiquei me olhando e eu falei, nossa, mas eu sou bonita. Tipo, aí que eu comecei a me ver de fora, sabe? Porque eu tinha uma visão distorcida. A gente cria uma visão distorcida a partir daquilo que a gente escuta sobre nós. Você acha... Não, no momento que sua mãe te apoia, você acredita que aquilo é como se você estivesse sentindo aceita por ela, diante do cenário que você falou que você vivia? Então você recebeu apoio em uma área e aí você olha para aquilo e fala, é isso. Aí você começa a se enxergar mais bonita, como você disse? Eu acho que sim, mas eu acho que foi assim, ela sempre quis ter uma menina e só vinha meninos, e ela ficou tentando até que eu nasci. Só que existe muita diferença da criança real e da criança ideal. Porque quando os pais estão grávidos de uma criança, eles idealizam como vai ser essa criança. Por eu ser a primeira menina e única, então ela me imaginou cheia de lacinho, pulseirinha, bonitinha, delicadinha, e eu era o oposto disso. Então eu fui a criança real e não a criança ideal. Era a realização dela. E aí, quando eu recebi o convite para ser modelo, ela, nossa, vai, tipo, porque aí você vai ser feminina, entendeu? Você vai parar de ser como um moleque. E como que era na escola, por exemplo, você chegar para suas amigas, sou modelo? Então, foi normal, assim, tava feliz, né, compartilhei tudo. É porque também lá no Paraná e no Rio Grande do Sul é muito comum as meninas se tornarem modelo na adolescência, né? No Sul, né, tem muito. No Sul, em geral, é muito... Mas, ou seja, talvez o que o Wesley quis dizer é, isso mexeu muito com o seu ego, com a sua vaidade? Isso foi me curando, na verdade, até certo ponto, porque tem coisas que continuavam aqui. Mas a partir do momento que eu comecei a ver minhas fotos, meus books, assim, que foi que eu comecei a me olhar e eu ficava horas admirando. E eu falava, nossa, mas eu sou bonita.
Então eu tinha uma visão distorcida. Vocês podem ver que tem pessoas que elas não são bonitas dentro do padrão estético social falando, mas elas se acham bonitas, elas se acham lindas e elas acabam, as outras pessoas acabam achando elas bonitas. Por outro lado, né, eu atendo há mais de 20 anos, eu atendo meninas lindas, que são umas bonecas que elas se acham horríveis, que elas têm uma autoestima muito baixa, devido às crenças que elas criaram a respeito, né, daquilo que elas ouviram sobre elas mesmas. Que foi Ela o meu falou caso. de olhar as fotos, eu lembrei do Wesley olhando também. Só que o Wesley ficou olhando as fotos do Thiago aí. Mas sabe quem falou de autoestima? Eu lembrei aqui de um amigo nosso, que eu não posso dar o nome dele agora, mas ele mora na região de Boston, em Massachusetts. E ele... Autoestima... Ó, pensa num cara... Eu não posso dar o nome porque eu vou falar algumas coisas sobre ele. Pensa num cara estranho. Um cara estranho. Não vou dar nomes, tá? É bonito ou feio, Cleiton, na sua opinião? Deve ser feio. A beleza interna. É muito feio. A beleza interna. A beleza interna dele e tal. Mas assim, pensa numa figura, num personagem, esse cara. Mas a autoestima dele é tão alta, que ele é sempre o principal da mesa. Pode estar o Brad Pitt sentado, que ele senta com a autoestima dele, ele engole todo mundo, não é? Ele se destaca, ele é muito bem resolvido. Ele é muito bem resolvido e ele brinca com ele mesmo, brinca com as pessoas e é super agradável. A forma dele de conquistar, a simpatia dele cobre o que a gente chama de feiura. Não estou dando nomes, então se você está me assistindo e está achando que eu estou falando de você, não é você, tá? e essa questão de autoestima é impressionante, ou seja, a forma como você se vê realmente, a forma como você se aceita, faz com que as pessoas comecem a te aceitar. Exato. É impressionante, né? Aquilo que eu falei, o mundo te trata como você se trata e o mundo te trata como você se vê. Uhum. É muito real. É engraçado isso. que a abordagem que ele fez, né, em Boston, quando você viu ele pessoalmente a primeira vez, a gente achou estranho, né? Mas será que... Depois a gente viu que ele era assim mesmo, a autoestima dele elevada. Autoestima, é. A gente achou até que ele era meio orgulhoso. Vocês, cara, meio orgulhoso falando disso dele e tal. Mas depois a gente foi ver que não, a autoestima, hoje ele é um grande amigo nosso, a gente vê que a autoestima... Então, realmente, essa questão de amar a si mesmo, de você ter amor próprio, acaba fazendo com que as pessoas te valorizem também, né? Isso. Agora, a sua adolescência foi toda no Paraná? Foi toda no Paraná. E aos 18 anos você passou por um trauma, vamos dizer assim, por uma tragédia. O que aconteceu e o que isso mudou na sua vida? Então, aí meus pais separaram e voltaram várias vezes. Quando eu tinha 12 anos, justo quando eu comecei a desfilar, eles se separaram definitivamente, né? E em cada separação, eu ficava na casa de uma tia, minha mãe me tirava de casa, tinha que mudar de colégio, aquela coisa. Então, aquela sensação de não pertencimento, aquele vazio era muito grande. E aí, com 12 anos, eles se separaram definitivamente e eu fui morar com o meu pai. E o meu pai era aquele cara que só queria saber das baladas dele, sair, namorar, tudo. Então, eu fui criada sem limites. Às vezes eu falava, pai, eu tenho um desfile, eu vou dormir na casa da minha amiga. Ele, tá bom, então. Mas nunca ligou para ver se era verdade. Tudo que um adolescente precisa é limite. Então, eu continuei me sentindo não pertencente. Aos 14 anos, eu comecei a usar droga. Peraí, então você tá querendo me dizer... Porque eu tenho uma filha adolescente. Sim. E tem muita gente que nos assiste que provavelmente está com os filhos na adolescência. Que quando o pai e a mãe estão cobrando o adolescente, estão colocando limite, que o adolescente acha, que pai chato, que mãe chata, na verdade, por dentro, ela está se sentindo protegida, amada. Amado, Eles podem até falar que o adolescente tem aquela fase, eu te odeio, não sei o quê, ficar com raiva, mas a própria psicologia fala que depois ele interpreta isso como eu fui cuidada, eu fui amada, eu fui protegida. Que foi o oposto do que aconteceu comigo, que com 14 anos eu comecei a cheirar cocaína. Uau. Entendeu? Então, assim, eu andava com essa turminha, com a turma do colégio, algumas meninas que desfilavam também. Sempre foi, tipo, tudo a nível regional, entendeu? Nunca foi nada grande. Fazia comerciais na televisão, que naquela época não tinha internet, e desfiles. E aí eu conheci uma turma, e aí um dia eu vi eles cheirando um pó num prato lá, não entendi nada, que eu nunca tinha visto droga na minha vida. E daí eu cheguei e falei, o que é isso? Aí eles começaram a rir, cocaína. Daí eu falei assim, mas cocaína em pó? Porque falavam cheirar cocaína, eu imaginava que era um perfume, que você abria, cheirava e ficava doidão, tipo... Eles começaram a rir. Lógico que é em pó, quer? Deu, não. Nossa, meu coração disparou. Então, eles passaram um tempo me oferecendo. E eu sempre falava, não. Falei, não, isso daí mata. Eu morria de medo de drogas. Só que daí, pela minha necessidade de ser aceita e pertencente, eu era a única da turma que não usava.
Então eu era a única careta. E aí um dia tava um menino que eu gostava, que tava junto na turminha, e aí todo mundo usando, daí eu fiquei com vergonha, eles me ofereceram de novo, eu falei, tá bom, mas só um pouquinho. Aí eu pensei, eu vou morrer, agora eu vou morrer, meu coração a 1000. Aí cheirei a primeira carreira e deu, nossa, não morri. E aí veio aquela sensação boa que preenchia o vazio. Tipo assim, a cocaína, ela te dá no início um complexo de superioridade. Você se acha, nossa, toda poderosa, exatamente o contrário do que eu me sentia. E aí eu fui me aprofundando nas drogas. Tem algo que eu aprendi com o Thiago, você até usa o exemplo de torcida. Exemplo, nesse cenário onde te ofereceram droga, eles te ofereceram e você não queria. Mas chegou um momento que, para você poder se sentir aceita por eles, para fazer parte, você acabou aceitando? Seria mais ou menos... Sim, foi o que ela falou. Para ser aceita, para me sentir pertencente. Ao grupo, né? Eu já não me sentia pertencente a uma família, né? Eu lembro Aquele que eu era grupo, criança, que eu olhava para o céu e perguntava para Deus, eu falava, por que eu não nasci numa família normal? Por que você me fez nascer nessa família? Porque eu via a família dos meus coleguinhas sendo normais, né? E, tipo, a minha não. Eu quero perguntar a você, porque você passou por isso e também você estudou psicologia, então você pode ajudar a gente nessa resposta. A maioria dos casais se separam por problemas que eram resolvíveis. Existe, e eu reconheço, existem situações que não tem jeito. Eu reconheço isso. Porque eu sou de uma origem religiosa, meu pai pastor batista, meu avô pastor batista, onde divórcio era algo assim 100% condenável. Com o tempo eu continuo achando que o divórcio não deve ser uma opção, mas também entendo, porque não só pela minha interpretação bíblica de hoje, mas pela realidade da sociedade. Por exemplo, uma mulher fica 10 anos apanhando, não tem porquê, não tem motivo para ela continuar, entendeu? Então, eu também entendo que tem exceções, mas eu acho, Marinalva, que muita gente separa isso, porque eu acompanho. Tô acompanhando agora a separação de um amigo, o divórcio de um amigo, que está casado há 20 e poucos anos, 4 filhos, e está separando porque é até um fato incomum. Geralmente o homem que passa pela crise dos 40, 50, se apaixona por alguém mais novo e larga a família. Mas agora a mulher está se apaixonando por um cara mais novo e está largando a família com os 4 filhos lá com ele e está indo embora. Já foi embora. Eu acho que é um motivo muito... mas se apaixonou, mas acho que é um motivo muito fútil para você deixar a família. Por quê? Porque você passou pela separação dos seus pais. Qual o impacto emocional para uma criança de ver seus pais, ou seja, ela não escolheu nascer, ela não escolheu estar naquela família, se separando, depois cada um está formando uma nova família, dando amor para outras pessoas. Qual é o efeito psicológico, você que estudou psicologia, e qual foi o efeito para você da separação dos pais? Porque tem muita gente, às vezes, assistindo, a gente está pensando em separar e não tem noção do que vai causar nos filhos. Ou seja, eu volto aqui batendo na tecla que existem exceções. Mas na maioria das vezes dá para remediar, dá para perdoar. A própria Bíblia diz que a carta de divórcio foi dada pela dureza do coração, ou seja, porque um não quer perdoar o outro, um quer levar razão sobre o outro, um quer esse negócio, o que eu quero é ser feliz. A gente tinha que ter pensado nisso antes de casar, de formar família, de botar 4 filhos no mundo, 3 filhos no mundo. Agora você tem que fazer a sua família feliz, né? Então me explica a sua visão sobre isso aí, sobre separação, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Tá, eu vou falar psicologicamente, emocionalmente e da minha experiência também. Eu acho assim que hoje a gente vive numa era do descartável, né? Então os relacionamentos também acabam sofrendo essa questão do descartável. Apareceu alguém mais interessante, vou trocando tudo. E a inconsequência dos pais de pensarem no que isso vai causar na criança, né, que vai levar para o resto da vida. No meu caso, na minha experiência, a relação deles era tão tóxica e eram tantas brigas que quando eles se separaram definitivamente, porque separava e voltava, eu tinha que mudar de colégio, mudar de casa, então aquilo era um inferno para mim. Então, quando eles se separaram definitivamente, para mim foi um alívio. Porque pelo menos saiu daquela briga e gritaria, aquela coisa tóxica que eu vivia em casa. Entendeu? E aí fui morar com meu pai. Meu pai é um cara calmo, tranquilo, que queria curtir a vida dele, entende? Então, pelo menos não tinha mais briga. Eu continuei me sentindo não pertencente, já não me sentia antes mesmo. E... O quanto esse cenário afeta a sua visão com relação à família? Qual o exemplo? Porque você vai crescer com um conceito de família em cima de tudo que você passou. Isso interferiu? Você teve que trabalhar isso depois? Sim, tive que trabalhar. Claro que afeta, né? E aí você precisa trabalhar essas questões para você ver de uma outra forma.
Você acha também que a questão de não ter essa proteção emocional do seu pai, preocupado, te ligando, facilitou sua entrada nas drogas? Com certeza, eu não tinha limites, porque eu via que nem minhas primas. Ai, pai, posso não sei o quê? Não, você vai ficar em casa. Posso dormir? Não, tu traz tua amiguinha então para dormir aqui. Então eu tinha esse controle. Como eu não tinha, eu fui criada com toda a liberdade, entendeu? Aí, lógico que facilitou muito. Em cima do que você falou, Thiago, desse amigo que você está ajudando, exemplo, que agora chegou num nível que fica mais difícil para você poder ajudar. O que você entende que pode ser feito para prevenir, para evitar que chegue nesse ponto? Porque acho que chega num determinado ponto fica mais difícil de conseguir reverter. Da separação? É. Eu acho que os casais, em geral, têm muito problema para pedir ajuda. Por exemplo, tão traumático quanto uma separação é a criança viver 10 anos vendo os pais brigarem. A psicologia fala isso. É tão melhor a psicologia, né? Que é melhor a separação do que uma relação tóxica que faz muito mais mal para a criança. E por que a relação está tóxica? Porque eles não têm capacidade de pedir ajuda, eles não têm coragem de pedir ajuda. Porque, por exemplo, hoje, você pega... É um assunto muito complexo. Eu estou querendo entrar no assunto aqui, mas a gente ficaria horas falando sobre isso e não é o tema de hoje. Mas existem vários motivos para o casal entrar em 10 anos de briga, né? E geralmente a mulher precisa ter um pulso mais firme para falar: se você não buscar ajuda, eu vou expor a situação. Só isso aqui já seguraria o cara. Sim. Porque geralmente o cara que chega bêbado e bate na família inteira, se falasse no trabalho dele o que ele faz, ele pararia de fazer ou sairia de casa, um dos dois. Mas geralmente a mulher não tem coragem de dar esse passo. Hoje, graças a Deus, mudou muito, né? A mulher descobriu sua força. Hoje em dia tem muitas leis aí protegendo a mulher. Eu acho que ela tem que fazer uso disso mesmo, porque tem muito covarde, tem muito homem que não tem noção das coisas. A culpa é dos pais que não treinaram seus filhos, né? O José, meu filho, né, o meu segundo, falou assim: pai, tem uma menina que tá apaixonada por mim na escola. Eu senti que ele tava desse, porque ele começou a ajeitar muito cabelo e tal. Ele tem quantos anos? Ele tem 9, vai fazer 10 agora. Aí eu falei assim: filho, lembra só de uma coisa, que o homem, ele precisa proteger a mulher. E que você tem que lembrar que você não tem sua irmã, você não tem suas irmãs, então você tem que tratar as meninas como fossem suas irmãs, como eu te ensino aqui, protegendo, com carinho e tal. Então ele não tem idade para eu falar de coisas mais avançadas. Então eu falo só assim, ó, o cuidado, o carinho, o respeito. Se eu não treinar meu filho para ser um bom marido, ele vai casar e vai achar que manda na mulher, vai achar que pode fazer isso, pode fazer aquilo, entendeu? Então, por exemplo, quando tem briga lá em casa entre os 4, o Joaquim, que tem 4 anos, bate na que tem 2, a Jasmin, eu falo: ó, homem não bate em mulher. E disciplina ele na hora ali. Sim. Homem protege, mano. Isso tem que ser ensinado em casa. Se torna um valor para ele, né? Hã? Se torna um valor. É lógico. Mas antigamente que o pai incentivava o filho, muitos pegaram os seus filhos com 12, 13 anos e levaram em casa de prostituição para ter a primeira relação. Ou seja, qual é a visão que esse cara vai ter de mulher? Sim. Que mulher é objeto sexual, que mulher tem que ser usada. Que não... Então, eu acho que é um erro dos pais não educarem seus filhos para serem bons maridos, bons esposos, boas esposas, boas mulheres, boas mães, bons pais, né? Então, eu acredito muito na família, mas também sei que existem exceções que é melhor que cada um siga seu caminho por causa do ambiente extremamente tóxico, que aí prejudica mais ainda as crianças. O fruto disso, a Marinalva está dizendo, ele acabou se envolvendo com as drogas e tudo. E existem situações que são piores. Minha filha, quando ela entrou na adolescência, a minha mais velha, o primeiro papo que eu tive com ela foi o mais difícil. Mas eu falei: eu tenho que ter logo esse papo com ela, que eu fui falar sobre sexo e gravidez. Aí ela cobria a cara, porque ela não sabia nem o que é. Eu falei: filha, você sabe o que é sexo, né? Ela falou assim: claro, pai. O que é, filha? Sexo masculino e sexo feminino. Aí eu falei: meu Deus. Ela não sabia o que é. O desafio é maior ainda. Que desafio, vamos lá. Eu falei: filha, escuta o papai. Eu fui explicando por quê. Você imagina nessa loucura, a pessoa, ela uma loucura, foi dormir na casa de alguém, deixou alguém encostar nela, alguma coisa, fica grávida aos 13 anos, aos 14 anos. A dificuldade que vai ser colocar a vida dela no caminho depois. Porque tem a questão, ó, eu tô falando isso, você é psicólogo, você deve saber. Ficou grávida com 13, 14 anos, começa um problema de autoestima. Geralmente, o que engravidou não fica, porque é muito novo também. Aí ela vai tentar logo se relacionar com outro. Com 16 anos, ela já tem filho, já morou com 2, 3,
E aí a chance dela não ser mais a prioridade pros bons partidos é muito grande. Então eu peguei, tive esse papo com ela. Falei, você quer ser a prioridade, filha? Você quer... Eu não fui para um lado religioso. Sim. Porque eu, como teólogo, eu sou pastor ordenado, apesar de não ser pastor de igreja, eu podia ter ido para o lado religioso. É pecado. Eu fui mostrar só a realidade da vida. Eu não fui para o lado religioso da coisa. Falei, filha, se fizer isso, você deixa de ser a prioridade. Você cria um problema, você perde sua adolescência. Você não brinca. Imagina você não brincar mais, não poder... Porque agora você tem um bebê para cuidar. Ela, pai, por favor, pai, para com isso. O que você está falando? Eu falei, não, eu preciso... Alguém precisa te falar. Então, imagina as crianças que crescem sem pais e não têm essa orientação, em geral. Elas estão à mercê da sorte. Agora, fala o seguinte, aí você passou por essa, Marinalva, por essa adolescência conturbada, separação dos pais, drogas, etc. E aos 18 anos, o que aconteceu? Então, eu continuei, né? Eu continuei levando a vida, tipo, normal. Estudava, desfilava, fazia os comerciais na TV, tudo, e usando drogas. E depois eu fui experimentando outras drogas, bebendo muito álcool, rolava nas nossas festinhas, assim. E aí, chegou uma época que eu tava com 17 anos, e a minha família nem percebia, cada um, né, tipo, meu pai vivendo a vida dele, meus irmãos também, então cada um na sua, tipo, eles nem desconfiavam que eu tava usando droga. E eu, tipo, eu continuava, eu ia pra academia, eu treinava muito, inclusive com a cocaína, porque ela dá energia, né, então eu cuidava muito, tipo, malhava pra cuidar do corpo, pra desfilar, tudo, então, assim, eles não desconfiavam, não percebiam. Só que com 17 anos, a droga, no início, ela te deixa muito bem e tal, e depois, com o tempo, quando você tá viciado, a angústia na hora que tá passando o efeito é o inferno, é a sensação de morte, uma angústia de morte. E aí, ou você continua usando para não passar por aquela sensação, ou você continua e corre o risco de ter uma overdose, que foi no meu caso. Eu tive início de overdose. Então, assim, eu já estava numa fase que eu não queria mais aquilo, tava um inferno na minha vida, que foi quando eu reprovei a primeira vez. Mesmo não tendo os meus pais me cobrando nota, não sei o quê, eu continuava estudando, eu sempre tive 9, 9,5, 10, sempre fui muito inteligente. E aí, quando eu comecei com as drogas, as notas foram caindo, e aí eu reprovei a primeira vez com 17 anos, e isso foi um baque muito grande para mim, assim, foi, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí foi quando eu dobrei o meu joelho, tinha uma Bíblia na minha casa, não entendia nada, mas eu dobrei o meu joelho na frente daquela Bíblia e falei, Deus, muda a minha vida, fiz esse pedido. Você já tinha tido algum contato com a religião, assim? Eu tinha tido quando eu era criança, de uma tia minha que era evangélica, e num desses separa e volta da minha mãe e do meu pai, ela me levou para a igreja. E eu lembro, eu era pequenininha, eu levantei a mão aceitando Jesus, assim. Olha a importância de você semear, né? Sim. Ou seja, quando você pega alguém, vamos para a igreja, mas é criança, mas olha, quando ela estava 17 anos, quase tendo uma overdose, ela lembrou de fazer uma oração, porque quando era pequena alguém levou ela na igreja. A gente não pode desistir de levar as pessoas que estão à nossa volta para os lugares onde elas podem ter uma mudança de vida. E antes, eu falo por mim também, porque antes da minha conversão, Thiago, hoje olhando para trás, eu vejo que Deus, eu tinha pessoas que eram referências. Então, assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu tinha algumas pessoas, igual ela falou, se falasse uma mulher de Deus, era a tia. Então, Deus sempre coloca pessoas para se tornar uma referência para você. Interessante isso. E aí, quando a minha mãe soube que eu estava indo, eu lembro que eu gostava de ir. Ela tinha filha, então uma priminha da minha idade e tal, e eu tava gostando. Quando a minha mãe soube que a minha tia tava me levando na igreja, minha mãe me arrancou de lá e falou, você pode ser qualquer coisa na vida, menos crente. Ela tinha pavor de crente, né? Então tá. E aí, ok, voltei pra casa. E aí, com 17 anos, eu fiz essa oração, falei, Deus, muda a minha vida, só que eu não tinha força para parar com as drogas. Eu chegava para minha melhor amiga, que também desfilava comigo, eu falava, vamos parar com isso? Ela, vamos. Só que daí a gente saía, bebia alguma coisa e daí não tinha força, entendeu? E aí, eu encontrava uma amiga que havia estudado comigo há anos atrás, e ela era cristã. E ela sempre que me encontrava, ela falava assim, eu muito doida, né, já tava bem mal. E daí ela falava assim, Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? E eu, adolescente, que papo chato. Tá bom, Ana, obrigada. Então, assim, e aí sempre ela me encontrava e falava, Mari, Jesus te ama e tem um propósito muito grande com a tua vida. E eu, né, tipo, desviava dela, que eu achava aquilo meio chato. E ela me convidava para ir na igreja, tá, um dia eu vou. Aí, o que aconteceu? Um dia eu tava voltando de um show dos Mamonas Assassinas, não sei se vocês lembram. É o Wesley. Não, da época do Wesley. Você não era aquele anãozinho que fazia com ele? Eu tava voltando do show,
E aí, nesse período, minha família descobriu, meu irmão encontrou droga na minha mochila. E aí foi um inferno, assim, sabe? E aí, quando a minha mãe soube que eu tava usando droga, daí ela começou a ir pra igreja evangélica, daí ela se converteu e começou a orar e pedir oração e tudo que a igreja pelo meu nome, não sei o que lá, colocar meu nome e tudo. Aí ela se arrependeu muito, né, do que ela tinha falado. E, enfim, eu tava voltando do show e eu tava de moto. Desde pirralha, de 11 aninhos eu já pilotava XLX, assim, sempre porque eu tinha irmãos meninos, então eu sempre... E aí eu tava com uma moto, uma amiga minha na garupa, a gente tava voltando do show, e eu, no semáforo, eu tava certa, o semáforo tava fechado, e eu esperando. E aí veio uma Scania com tudo, furando sinal, invadindo calçada, e aí minha amiga gritou, Mário, caminhão! Daí quando eu olhei aquela Scania vindo, eu usei essa perna pra salvar o nosso corpo, e me joguei pro lado. Só que a minha perna e o pé ficaram. Aí a roda do caminhão passou em cima do meu pé caiu, ficou pendurado só pelo tendão de Aquiles, né, o tendão do calcanhar. Minha perna quebrou toda, então foi toda pro lado, eu vi os ossos tudo para fora, os tendões tudo arrebentado, moído, e aquele sangue se espalhando pelo asfalto, eu não desmaiei. E aí eu gritava com todas as minhas forças, foi um pânico muito grande, e as pessoas começaram a se aglomerar, até que um rapaz chegou, abriu o caminho, me pegou no colo, outro pegou meu pé, colocaram dentro do carro e me levaram para o hospital. E eu lembro que eles tinham colocado jornal, sabe? Quando lava o carro e coloca jornal no tapete. E aí eu só lembro de eu segurando aquele negocinho e gritando com todas as minhas forças e o sangue subindo e cobrindo o jornal, assim. E aí, quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim, olha, não tenho o que fazer. Eu escutei ele falando, não tenho o que fazer, tem que amputar, porque é só puxar que o pé saía. E justo, tipo, para Deus mostrar que ele é Deus, o ortopedista que estava de plantão era o cara considerado o açougueiro da cidade. Aquele que, se a pessoa fizesse um arranhão, ele amputava para não ter trabalho. Meu Deus. Entendeu? E ali, quando eu ouvi que tinha que amputar, nisso chegou minha família e tal, e não, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Daí ele falou, não tenho o que fazer. E eu escutando tudo, naquele estado de pânico ali. E aquele dia eu tava tão angustiada que eu não queria usar droga, não queria beber, graças a Deus, porque a anestesia também, né? Então eu tava tão angustiada aquele dia, tão angustiada que eu não conseguia nem curtir o show. E aí, quando ele falou que teria que amputar, que não tinha jeito, eu lembrei das palavras daquela menina que falava, Jesus te ama muito e tem um propósito muito grande com a tua vida. Uau. E aí, na hora, eu falei para Deus, Deus, se você existe e se você tem um propósito mesmo com a minha vida, não deixa eu amputar meu pé, que eu prometo que eu vou parar com tudo e eu vou te servir. E, enfim, aquela noite foi a noite toda de cirurgia, até quase amanhecer o dia. Eu não lembro dos primeiros dias, porque eu fiquei dopada, provavelmente de morfina, tudo, né? E aí os dias foram passando, quando eu voltei, sei lá, acho que uns 2, 3 dias depois, eu tava com o meu pé. Então eles passaram, né, reconstituindo tendão com tendão, osso com osso, colocando fios de Kirsch, que é tipo um arame, platina, não sei o que lá. Enfim, foram 13 cirurgias, então eu fiquei internada um tempão, fazia cirurgia, cada 2, 3 dias uma cirurgia. Só que o que aconteceu? Então eu fiquei engessada até a coxa, porque quebrou a perna, né? Quebrou tudo também, só não foi fratura exposta, só no pé que foi. Então eu fiquei engessada até a coxa e engessaram só embaixo do meu pé para sustentar, e em cima era só a gaze lá, para eles poderem abrir para as cirurgias. E aí, quando fazia uns 15 dias mais ou menos que eu estava internada, meu pé estava dando uma melhorada, aí eu falei, meu quarto sempre cheio de amigos, levava mochila cheia de bebida, droga e tal. E eu sempre falava pra minha mãe, não quero que você durma aqui, quero que as minhas amigas fiquem comigo. E aí fazia uns 15 dias eu falei, que vontade de fumar um beck. E aí falei pra minha amiga, traz um pra mim que eu quero fumar. Então ela arrastava a minha cama perto da janela, trancava a porta do quarto, enchia de perfume, né, pros enfermeiros depois que entrarem não sentir. E a gente fumava ali. E aí o que aconteceu? Um dia estávamos uma tarde, minha mãe e uma amiga no quarto. E um amigo meu que desfilava comigo, mas ele não usava drogas, ele levou uma Bíblia para mim. E a Bíblia estava do lado, lá na cabeceira da cama. E aí o médico veio no nosso quarto e falou assim, olha, eu preciso dar uma notícia para a senhora, falando para minha mãe, só que eu junto ali, né? Preciso dar uma notícia que não é nada boa. O pé dela pegou infecção e a melhor opção é a gente amputar o mais rapidamente possível, porque senão a infecção vai aumentar e vai ter que amputar uma parte maior da perna dela. E eu sabia o que era uma infecção, porque um amigo meu tinha sofrido um acidente de moto, amputou uma parte, pegou a infecção, ele amputou outra. Então, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí, na hora, a gente começou a chorar. Tanto eu, quanto a minha mãe, minha amiga e a minha mãe. Não, doutor, não é possível, tem que ter alguma coisa que possa ser feita. Não sei o que. Ele falou, não tem que operar imediatamente. Antes que essa infecção aumente, vai ter que amputar uma parte maior. E aí, quando a gente estava ali chorando, a Bíblia que estava do lado da cama, ela caiu no chão aberta, sem ninguém tocar.
caiu, tipo, tuf, aberta. E aí eu falei pra minha mãe, pega a Bíblia na página que tá, não tira, que eu sei que é Deus querendo falar comigo. Em pânico, né? E aí, quando eu li a Bíblia, eu entendi, assim, foi uma chapuletada de Deus, falando, tipo, para honrar o que um voto que você tinha feito, que o pacto da moradia dos mortos tinha sido me revelado, ou seja, você vai morrer se você continuar nessa vida. Então, assim, levei uma cajadada mesmo, e ali eu entendi, caiu minha ficha. E aí eu coloquei a mão em cima da Bíblia, não sabia que era errado jurar, né? Não é certo, mas eu não sabia. E eu falei, Deus, eu juro, me dá mais uma chance, que eu prometo que eu vou te servir, que eu largo tudo, me dá mais uma chance. E pedi de todo o coração, assim. E aí fui para o centro cirúrgico, que era para ser amputação, né? Só que alguma coisa aconteceu ali. Eu senti que Jesus realmente entrou na minha vida, que algo aconteceu no mundo espiritual. Porque quando eu fui naquela trajetória que você está na maca e no corredor, indo para o centro cirúrgico, alguma coisa dentro de mim gerava paz. Era para eu estar em pânico. E era como se alguém tivesse comigo, indo junto, que era Jesus. E aí, quando eu cheguei no centro cirúrgico, eles me deram anestesia geral, tudo, né? Tipo, então eu fui anestesiada, tudo. E resumindo, quando eu acordei, eu estava com o meu pé. Aí o médico foi no quarto e falou assim, olha, a gente não sabe explicar o que aconteceu, nós nunca vimos um caso desse antes, só que a infecção do pé dela sumiu. Quando a gente abriu para fazer a cirurgia, não tinha mais nada, tipo assim, claro, né, tinha a ferida lá, tudo, continuei fazendo cirurgia, continuei tudo, mas não foi preciso amputar. Nesse momento, a minha ficha caiu de que Deus existia e de que ele realmente tinha um propósito com a minha vida. E aí eu honrei com a palavra. Fiquei mais um tempo internada. Quando eu saí do hospital, que eu fui para casa, os meus colegas da balada lá, né, aquela turminha, eles passavam a me pegar em casa. Eu passei quase um ano de cadeira de roda, de muletas, fazendo cirurgias e tudo, né? Aí eles me pegavam no colo, me colocavam no carro, minha cadeira de roda no porta-malas e me levavam para as baladas. Só que eu chegava lá e eu já via tudo com outros olhos. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como é que eu gostava disso? Tipo, eu falei, o que é isso? Que ambiente é esse? Sabe quando os olhos se abrem, né? A gente nasce de novo, tudo é novo. Dúvida. E eu falei para eles, eu não quero saber disso, isso não é mais o meu mundo, não me pertence mais. E aí aquela amiga que me falava de Jesus começou a ir lá em casa, e aí o pessoal da igreja também iam lá, me pegavam no colo, colocava no carro, minha cadeira de rodas, e eu comecei a ir para a igreja. E ali eu comecei a estudar a Bíblia e não perdi um culto, nenhum estudo bíblico e escola dominical, não sei o que lá. E aí eu comecei a entender, porque algumas vezes antes eu tentei ler a Bíblia e eu não entendia nada. E aí eu entendi que a revelação vem através do Espírito. E eu comecei a ler e eu falava, uou, caramba, nossa, tipo assim, eu comecei a entender tudo. E realmente, eu nasci de novo, sabe? E aquela sede, aquela paixão. Eu lembro que eu li, o primeiro livro foi O Despertar da Graça, do Charles Swindoll. E eu lia chorando. Li ele várias vezes, ele é grosso. Várias vezes, assim. E foi mudando algo dentro de mim, sabe? Aí, como que você quis se tornar missionária? Foi através desse acidente? Aí você teve uma experiência? Como é que foi? Então, aí nesse tempo que eu passei de recuperação, que foi quase um ano, eu comecei a estudar tudo. Ler muito a Bíblia, ler muitos livros, comer livros, participar de todos os estudos bíblicos. E aí iam, às vezes, missionários na igreja para, né, contar as experiências deles, tudo. E eu fui me encantando com aquilo, E eu lembro que eu recebi pela primeira vez uma profecia. Eu não sabia o que era profecia. Foi um árabe, turco, não sei, que era islâmico, né, na igreja. E aí tava aquela multidão, assim, de gente. E quando eles se convertem, eles são deserdados, eles perdem herança. É uma abominação, assim, pro islamismo, né, o cristianismo, alguém se converter. E aí esse homem, ele era muito usado por Deus. E eu lembro que eu tava no meio da multidão e ele apontou para mim, assim, falou, você de blusa azul. E aí eu olhei, assim, eu tava lá no meio. Daí eu olhei, daí ele falou assim, é você mesmo. Tem uma pomba pairada sobre a tua cabeça. Ele falou, vem aqui na frente. Eu não entendia nada, né? Daí ele falou, vem aqui na frente. Aí eu fui, meio cética, assim, tipo, não entendendo o que estava acontecendo. Aí ele começou a falar, filhinha, e começou a falar muita coisa da minha vida. E eu falei, tipo assim, como que ele sabe? Ele nem era dali, de outro país, tipo, nunca me viu. E ele começou a falar, e ele falou assim, daí quando ele falou, eu te livrei daquele acidente, porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor, pessoas traduzirão a tua língua, eu vou te levar para as nações, não sei o quê, Nossa, eu chorei muito, assim, porque como é que ele podia saber? Porque ali eu já estava andando, não tinha mais muleta, não tinha cadeira de roda, eu não manco, eu ando perfeitamente, não tenho mais platina, não tenho nada no meu pé.
perfeito. Ficou só uma cicatriz enorme, que eu acho ela linda. Até as minhas fotos no Instagram, lá a cicatriz, eu não passo maquiagem, nada. Nunca quis fazer cirurgia plástica. E aí, onde eu ia, alguém apontava para mim e me entregava a mesma profecia. E aí foi quando começou a surgir o desejo de ser missionária. Só uma coisa sobre isso, e muita gente talvez não saiba, que muita coisa que eu vivo hoje é fruto também de profecia, né? E muita gente só não acredita porque ainda não passou por essa experiência. É normal, lógico. Tiago, isso é bobeira. Lógico, é bobeira até você passar, né? Então, o problema é que esse tipo de coisa, geralmente, 99% dos casos, não é sempre, mas 99% dos casos, acontece num ambiente que foi preparado para isso. Dificilmente você vai estar na rua e vai parar alguém e vai te dar uma palavra. Pode acontecer, 1% de exceção, mas 99% você vai no ambiente. E é por isso que a gente tem a Conferência Destino, que acontece no mês de setembro. A gente é a maior conferência de ativação espiritual aqui do nosso país. Então, você precisa estar num ambiente... Você que não tem muito contato com a espiritualidade, você vai estar num ambiente que você vai estranhar, porque você vai ver coisas que você nunca viu, vai ouvir o que você nunca ouviu, mas uma semente vai entrar no seu coração. Você pode até passar já para um próximo nível rápido, mas geralmente só entra uma semente. Tipo a Marinalva, quando era criança, e levaram ela para a igreja, ali entrou uma semente que lá no pior dia da vida dela fez sentido. E você que já tem algum contato com Deus, com a espiritualidade, você já está nessa transcendência de espírito, né? Você já está crendo, a sua fé já está ativada, você vai estar num ambiente onde palavras viram decretos, ou seja, onde realmente existe todo um movimento profético, ou seja, de palavras sobre o teu futuro naquele lugar. Marinalva, continuando, então quero só reforçar que eu acredito muito nessa questão de profecia. Não acho que a gente tem que correr atrás disso, tá? Só para quem está na dúvida, então tem que ir, não. Eu nunca corri atrás. Eu nunca também. Ele sempre chegou até mim. Eu acredito que quando Deus quer te entregar através desse meio, porque Deus fala através de várias coisas, sonhos, visão, te dá um sentimento, pessoas. A palavra é o principal meio de comunicação, né? A Bíblia. Mas quando ele quer usar alguém, que a gente chama de profeta, que é uma pessoa que tem o dom de entregar uma palavra sobre o teu futuro, geralmente ele manda essa pessoa até você. Você pode ver que Davi não procurou Samuel. Samuel foi até a casa de Jessé e entregou uma palavra para Davi que ele seria o rei de Israel. Então é muito importante que você não confunda as coisas, senão daqui a pouco você está correndo atrás de um monte de gente. Aí a gente, no crentez, a gente chama de profetada. Que é quando você corre tanto atrás que você recebe uma palavra que tem nada a ver contigo, mas você quer tanto acreditar... Te distrai, né? E acaba te distraindo, exatamente. Aí você teve alguma experiência missionária? O que você considera um missionário, uma missionária? É uma pessoa que vive para servir a Deus e ajudar outras pessoas, né? Ela tem uma missão, um chamado. E aí aquilo começou a queimar no meu coração. Mas olha que interessante. Aí eu falei, já sei o que eu quero ser da vida. Eu quero ser missionária. E aí cheguei pro pastor e falei, pastor, eu quero ser missionária. E ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, eu quero ser missionária, tudo. Aí ele enviou, né, que tem que enviar todo um pedido, um negócio lá para Jocum, de bom comportamento, não sei o quê, uma carta, né, de recomendação, tudo para você ser aprovado. Jocum, vocês conhecem, É uma né? agência missionária muito forte. É a maior do mundo, né? Tem mais de 150 países, jovens com uma missão. E aí, eu fui aprovada, só que só começaria a próxima turma no próximo ano. Como eu já estava totalmente recuperada, minha perna tinha voltado, já tinha feito tudo, né? Tipo, fisioterapia, tudo, os choques, e voltou. Eu falei assim, bom, até eu ir para Jocum, eu vou voltar a desfilar e fazer alguns comerciais, né? Era minha profissão. E olha só que interessante, gente, porque até então, tudo que eu fazia era nível regional, na minha cidade, coisinha pequena ali. E aí... aí nesse tempo que eu voltei, antes de ir para Jocum, eu fiz um book, essa foto saiu no jornal lá e chegou nas mãos de um presidente de uma agência de modelo aqui em São Paulo. E aí ele foi atrás do jornal, que conseguiu o telefone do fotógrafo, meu telefone me ligou. Naquela época nem tinha celular. Eu lembro que eu atendi, eu estava no meu quarto. E ele falou, olha, eu sou presidente de uma agência aqui de São Paulo, eu já chamei 50 meninas da Elite, que era uma agência também, que tinha a Mega, Elite, e para um trabalho e para fazer uma seleção. E quando eu vi a tua foto, é exatamente o perfil que eu estou buscando. Eu posso ir para a tua cidade para a gente sentar e conversar, que eu quero te fazer uma proposta? Eu falei, pode, claro. Nossa, eu fiquei super feliz, né? E aí ele falou assim, esse cabelo é teu? Que eu tinha cabelão, assim, né? Sempre tive. Eu falei, sim. Dele, então tá. Daí ele marcou tudo.
E dá 1.000 e poucos quilômetros daqui até lá, né? Enfim, daí eu cheguei pro pastor toda feliz. Falei, pastor, olha isso. Tipo assim, né? Tipo, um presidente de uma agência de São Paulo viu minha foto, não sei o que lá. Aí ele falou assim, Maria, não te parece estranho que bem agora que você decidiu ser missionária surge essa oportunidade que até então não tinha acontecido? E daí eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Daí eu falei, mas agora eu já combinei com ele esse jantar. Beleza. Ele ficou lá no Hotel Mabu, no hotel lá na Avenida das Cataratas, em Foz. E eu fui pro jantar. Só que antes de ir pro jantar, eu fui lá e cortei meu cabelo aqui. Eu cortei meu cabelo aqui, eu fui com um arquinho, e como eu tenho o rosto grandão, eu não fico bem de tiara de arquinho. E aí eu fui com uma roupa de nona, assim, e sem maquiagem bem feia. Eu falei, eu vou bem de rasteirinha. Eu falei, eu vou bem feia, porque daí ele vai olhar e falar, ixi, não tem nada a ver com o que eu vi no jornal, então não esquece, né? Daí fica mais fácil pra, né? Só que daí eu cheguei lá, levei uma amiga da igreja junto. E daí, tá, nós sentamos pra jantar, tudo dele olhou, o que você fez do teu cabelo? Eu falei, cortei. Daí ele falou, você é maluca mesmo. Daí ele falou, mas não tem problema, isso aí a gente dá um jeito. Ele falou, puxa, você é bonita sem produção nenhuma, imagina produzida. E daí, tipo, não deu certo. Enfim, aí ele me fez o convite para eu já começar a sair em outdoor no Brasil todo, assinar contrato, vim morar em São Paulo, tudo. Ele falou, é o perfil que eu tava buscando. Daí eu falei, olha, eu te agradeço muito, só que eu decidi ser missionária. E ele falou, você é o quê? Aí eu falei, eu decidi ser missionária, então eu não posso aceitar o convite. E daí ele falou, você tá ficando louca, guria? Você tem ideia de quantas meninas dariam tudo para estar no teu lugar? E daí eu falei, eu sei. E daí ele falou, você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar com isso? Eu falei, eu imagino, mas eu decidi ser missionária. Ele falou, você é a Cindy Crawford brasileira, que na época a Cindy Crawford era uma modelo tipo a Gisele Bündchen, que tem até a pinta igual, assim, e realmente a gente era parecida, e tanto que o pessoal na minha cidade me chama de Cindy. E aí ele falou assim, você tá louca? Você é a Cindy Crawford brasileira, você vai jogar fora uma oportunidade dessa para ser missionária. Eu falei, olha, eu me sinto lisonjeada, agradeço, e o cara era ateu ainda. E um senhor, assim, grisalho, muito elegante. Daí eu falei, eu agradeço, mas eu não vou poder aceitar. E quero te dizer que Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. O cara queria me matar. Enfim, não foi nada amistosa a nossa despedida. Ele ficou muito chateado, muito bravo. Eu disse não. Aí fui dar uma volta com a minha amiga ainda. A gente foi dar uma volta. Ela, Mari, como que você está se sentindo em relação a isso? Foi algo que você sempre sonhou, sempre gostou. E daí eu falei, estou em paz. Estou sentindo paz. Enfim, daí eu continuei desfilando tudo. Teve um concurso que uma amiga minha ia participar. E ela, Mari, vamos comigo, que eu tô muito nervosa, não sei o quê. E eu falei pra ela, olha, não faz sentido eu ir porque eu não vou seguir carreira. Eu já decidi que eu vou ser missionária. E ela falou, mas eu tô nervosa, vamos comigo, só pra estar comigo, não sei o quê. Resumindo, eu fui, quem que ganhou o concurso? A Marinalva. Aí a partir disso, e aí já era pra carreira internacional de uma agência americana. Aí eu ganhei o concurso, veio o convite para posar para Playboy, veio o convite de tudo que é lado, entendeu? Só que daí eu já estava firme. Eu não. E aí eu fui para Jocum. E aí chegou o começo do ano, eu fui para Jocum. Então, assim, nunca tinha surgido essas oportunidades antes. Tudo era coisa pequena. Quando eu decidi ser missionária, aí veio de tudo que é lado. Isso é muito interessante, porque é muita coisa assim na minha vida. Eu acho que na vida de qualquer um que tem um propósito divino dentro de si, quando você toma uma decisão, agora eu vou fazer aquilo que Deus mandou, aparece 1 milhão de convites que você sempre esperou, né? Então, ano passado, eu sempre quis assim ser um grande empreendedor, sempre foi um desejo meu. E ano passado a gente atingiu assim o topo disso quando a gente começou algumas negociações com fundos internacionais, eram centenas de milhões na negociação. E eu estava muito realizado com isso até a gente ficou uns 11 meses negociando, manhã, tarde e noite, na semana, no dia de assinar contrato, depois que passou por toda a auditoria com os advogados, ele falou assim, pronto, agora você se realizou, você já sabe que você é importante nisso, mas não assina. E aquilo foi uma briga, né? Eu falei, Jesus, não faz isso não. Ele falou, não assina, eu só queria te mostrar que você pode, que você é capaz, mas eu te chamei para outra coisa. E eu tive que dizer não. Ele falou, só abrir essa porta, porque você está próximo a realizar o teu verdadeiro propósito. Você decide se você quiser seguir teu sonho ou o meu propósito. E aí eu corri para o meu propósito e o que aconteceu depois foi esse respaldo divino na nossa vida, né? Então, isso que você contou, eu acredito muito por causa disso. Vocês acreditam, então, que quando Deus quer te dar o ótimo, o inimigo vai te apresentar o bom, é isso?
Eu acho que muitas vezes sim. Eu acho que tem uma ligação com aquela ministração do Tiago, quando você fala que o mundo espiritual se move por palavras. Então, tem uma conversa aqui que você fala, eu vou ser missionária. E aí o mundo espiritual também ele tá ouvindo começa isso e começa a se mover para te distrair ou para tirar você daquilo que você decidiu. Agora, Marinalva, de tudo que você passou na vida, se você pudesse deixar um conselho para quem está escutando a gente, tem muita gente escutando a gente agora no carro, no fone de ouvido, no trem indo para o trabalho, cada um aqui está escutando de um lugar, no celular. Um conselho, qual o maior conselho de tudo que você passou, sobreviveu, chegou até aqui hoje? Qual o conselho que você daria, como se você estivesse dando o último conselho antes de você partir? Esse é o conselho, eu quero que essa frase seja escutada no mundo todo. Qual o conselho que você daria? Acredite que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que vocês possam imaginar. O mundo espiritual, ele é muito mais real que essa mesa, que essa xícara, do que qualquer coisa aqui, e não tá de brincadeira. Existe luz, existe trevas, existe Deus, existe o diabo. Então, não brinque com isso, vá para Deus, porque é real. É real demais. E é importante a gente lembrar que por mais que você não acredite no mundo espiritual, ele não deixa de existir porque você não acredita. Ou seja, você não deixa de estar inserido nele, sendo atacado por ele ou protegido, só porque você não acredita. Então, quanto mais cedo você despertar para esse assunto, mais você vai conseguir estar blindado e protegido. Eu quero agradecer profundamente Marinalva Calegari, uma forte salva de palmas. Tá bom? Marinalva, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Brunecast. Deus abençoe você, tudo que você fizer, tá bom? Amém. Até a próxima. Obrigada, gente, esse foi mais um Brunecast. Tira um print agora, bem bonito nosso aí. Sobe no teu stories do Instagram, pega o link aqui do Spotify, manda nos seus grupos do WhatsApp, divulga esse papo de superação, de espiritualidade que tivemos aqui com Marinalva Calegari. Deus abençoe vocês. Até o próximo Brunecast.